Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a continuidade da parte de movimentação de placas tectônicas. A gente já falou da parte de formação de continentes. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os terremotos, também que tem a ver com os movimentos das placas tectônicas. E aí a gente está estudando a parte de fenômenos naturais, né? E a gente vai tá quase fechando essa parte para a gente fechar o ano, né? O conteúdo do 7º ano. Então, a gente vai falar sobre as placas tectônicas, como é que são formadas as falhas geológicas e esses movimentos, o que eles têm a ver, como é que os cientistas estudam, medem a magnitude, né, a intensidade dos terremotos para saber se vai ter desastres. E aí a gente vai ver um pouquinho de cada coisa, né, em relação a esse assunto. E vamos falar dos impactos também, que a gente não vive sobre essa realidade, mas alguns países eles têm que sobreviver com essa realidade, por exemplo, no Japão, com os estragos que alguns terremotos podem causar. Alguns não vão causar tantos estragos. Então, a gente fala assim, mas por que a Terra treme? Primeiramente, né? Quando a gente pensa que alguma explosão, realmente, tem a ver com as explosões de algumas vulcões que estão em erupção, mas também tem a ver com o que eu falei, movimento das placas tectônicas. Esses movimentos, eles causam pressões, né, debaixo da Terra, e aí a Terra dá uma sacudida. Basicamente isso, né, resumidamente. E o terremoto, como eu falei, ele ocorre em regiões onde a gente tem placas, limites de placas, né, e que elas tenham constante movimento entre uma ou outra. Países que estão em cima da placa e não estão no limite, como por exemplo o Brasil, não vai sofrer muitas consequências em relação a isso. Então, o que tem a ver placas tectônicas, falhas geológicas? Os tremores, a gente vê, são os terremotos da Terra, podem ser chamados de sismos, e eles são consequentes dos movimentos das placas tectônicas que estão formando ali a litosfera, que é a parte sólida com um pedacinho do manto da Terra, né, que é a Terra formada por cascas. E elas vão se dar quando as placas tectônicas se moverem, principalmente se tiver falhas, que são as falhas geológicas, ou quando no local que já tem falha, ou quando se abre uma nova falha. E, como eu falei, essas atividades dos vulcões também podem gerar também esses tremores da Terra, principalmente quando o magma, que é aquela substância laranja, sobe e vai exercer uma pressão ali dentro até ser expelida, né? Quando a gente tem a erupção vulcânica, que foi o que a gente estudou semana passada. Então, toda essa movimentação ocorre quando as placas tectônicas vão se deslizando sobre a camada que está em cima do manto, né? Que a gente já falou, litosfera ali, onde a gente tem as placas tectônicas. E aí a gente vai ter, mediante isso, dos movimentos, a gente tem nessa imagem duas placas tectônicas de região de limite, a litosfera, que é formada por um pedaço da crosta e o manto, e a zona de subducção, que é o quê? Que é uma placa desce, a outra placa sobe. E aí você tem a formação de falhas. Como eu falei, a formação dos terremotos, que é uma agitação violenta da crosta, ou tremores, seja ela qual for a definição. Você tem o choque das placas, as rochas ficam comprimidas ali, aumento de pressão, o deslizamento das placas. E aí o que vai acontecer? Haver a falha, né, geológica, que é a rocha se romper, formando essa falha. Lembrando que nem necessariamente você tem que formar uma falha. Se já tiver uma falha pronta, pode ser que ocorra terremoto ali também. E aí a energia é liberada como? Vibrações, que são os tremores de terra. Normalmente o epicentro, né, você tem a região do foco, que é onde começa, e a região de epicentro é onde o terremoto vai ser sentido, ele vai se espalhando, é o epicentro. E aqui é tipo de ondas que a gente pode formar, né, que dependendo do movimento, você tem a onda P, que são as mais rápidas, tem a onda S, mas isso é uma coisa que para quem estuda geografia, geologia, enfim. Então aqui só para mostrar que a crosta, a litosfera está direitinha. Quando você tem a rachadura, a ruptura, né, que são as falhas, você tem o hipocentro, que é o foco, está aqui dentro, que ele se espalha, que é a região de epicentro, né? Então, mediante isso,
as placas elas podem se formar, ter 3 tipos de movimentos. Você tem as placas transformantes, em que 2 placas vão se deslizar formando falhas, e aí você vai ter os grandes terremotos, que é a aula de hoje. Mas você pode ter placas convergentes, que é o que? Elas podem se sobrepor ou se chocar. Se elas se sobreporem, formam caldeias montanhosas, como por exemplo a Cordilheira dos Andes, né? E se elas se chocarem, então elas podem ficar sobrepostas, ó, formando várias cadeias, ó, como se fossem várias camadas de bolo. Pensa no bolo, né? Ou elas podem se chocar. Quando elas se chocam, elas vão alterando o relevo. E aí a gente tem um exemplo da cadeia do Himalaia, que é uma forma de que houve um choque dessas placas. Então, como eu falei, se a gente pegar as placas transformantes, quando as placas se deslizam uma na outra, vão liberar energia, e essa energia vai ser sentida como uma vibração que pode ter diversas intensidades, que são as escalas lá do terremoto. E elas podem se espalhar pela crosta terrestre, causando os nossos tremores, que são os nossos terremotos aí que a gente está estudando. Então, como eu falei, você tem as placas convergentes, que podem mergulhar uma na outra, ou seja, deslizar uma na outra, convergente, né, na verdade. E aí você vai ter a formação de, basicamente, de cordilheiras, né, de relevo. As placas divergentes, onde vocês vão ter falhas, e essas placas você pode ter a questão dos vulcões, né, e falhas geológicas. E as transformantes, as placas vão se deslocando lateralmente, né, como se fosse isso aqui, ó, se esfregando uma na outra. E o atrito entre elas causa grandes terremotos. Então é o atrito que faz uma energia ali que é sentida como terremoto, na verdade. Mas o que eu ia falar? E aí, quando esses terremotos se formam nos oceanos, que já é a aula de semana que vem, a gente vai ter os tsunamis, que são aquelas ondas gigantes, né, que você vê vibrações e as ondas gigantes. E as vibrações no solo que acontecem nas falhas, elas ocorrem sempre próximas aos limites das placas tectônicas. Como eu falei, o Brasil, a gente está em cima, a gente não está no limite, a gente não vai ter essas sensações. E aí eu falei, os tremores eles podem ser sentidos com diferentes intensidades ou não pode ser sentidos como que a gente tem aqui no Brasil. Vai depender da distância do foco e do epicentro do tremor. Como eu falei, o lugar onde os terremotos eles surgem são chamados de hipocentro ou foco. E onde as vibrações são sentidas são chamados de epicentro. E agora, vamos falar um pouquinho. Tá, mas como é que a gente sabe a intensidade? Sabe que a parada é séria ou não? Existem instrumentos chamados sismógrafos, que eu vou mostrar nos slides a seguir, que eles conseguem detectar esses movimentos na crosta terrestre, né? E aí é importante lembrar que que a gente está sobre a placa sul-americana e a gente não está no limite, por isso que a gente não sente esses tremores. E a gente mede 2 coisas a gente pode mensurar, né? Avaliar 2 coisas. Magnitude, que é a potência do terremoto, e a intensidade, é o efeito que ele vai causar. Ele pode ter grande magnitude, uma grande potência, mas não causar tantos efeitos. E ele pode, em outra partida, ter grande potência e grandes efeitos e encalacrar o país, né, a região que vai acontecer. Além dos sismógrafos, que vão detectar esses tremores, a gente tem as escalas. A gente tem a Richter, que vai de 0 a 10, né? A gente vai ver nos slides um quadro. E a escala Mercalli modificada, que a gente tem 12 graus. Então, ele tem um pouquinho mais modificada. Juntando as duas, mais os sismógrafos, a gente tem apurações precisas de como vai acontecer aquele terremoto. Lembrando que teve um terremoto gigantesco em 1960 no Chile, que bateu 9,5 graus na escala Richter. Até então não foi detectado nenhum terremoto com escala Richter 10. E a escala Mercalli modificada, ela serve para medir a intensidade de um terremoto e estimar os efeitos que ela possa vir gerar, né? Os 12 graus são os efeitos, tem a ver com os efeitos que esses tremores vão causar.
e eles podem estar ou não associados à escala Richter, né? Então pode ter associação ou pode trabalhar separadamente. Então aqui é um sismógrafo, e aqui você tem um registro sísmico desses tremores. Aqui, dependendo do tremor, isso aqui é bem intenso. E aí esse suporte que vai sentir essas vibrações e vai mandar para essa parte aqui de leitura fazer. Escala Richter, você tem a variação de 0 a 8 graus, de 0 a 2, de 0 a 3,5, praticamente você não percebe, é imperceptível. De 3,5 a 4 e pouquinho, você escuta um barulho, mas não é tanto. Vai chegando na faixa dos 5, já tem os móveis balançando. De 5 a 6, aí o negócio já tá ficando tenso. Os objetos vão pesados e eles conseguem ser movidos e ocorre rachaduras nos muros. Aí de 6 a 6,9 já tá fazendo estrago em edifícios, que são estruturas gigantescas. De 7 a 7,3 você já tem edifício quebrando, tudo encalacrado mesmo, encanamento tudo quebrado. De 7 a 4 a 7,9 graves danos e destruição de prédios. E aí acima de 8, minha filha, aí reza pra não acontecer desgraça, porque é destruição completa. E a gente tem a nossa escala de Mercalli modificada, que a gente tem 12 graus, variando desde vibrações que só são registradas nos instrumentos, alguns tremorezinhos, até a intensificação a partir do sexto, né? As pessoas já saem da rua, os móveis se deslocam. Aí você tem a sensação que as pessoas vão sentir, na verdade. E aí essa escala serve para isso. E aí da escala 10 para frente até a 12 é também a mesma coisa do Richter, corre porque o negócio tá tenso. Como eu falei, a gente tem, dependendo do grau, a gente vai ter impactos menores ou maiores, né? E aí, os terremotos são um dos maiores fenômenos naturais, porque eles causam vários estragos. Porque eles não só transformam o relevo e formam assim, falhas nas crostas, na crosta terrestre, mas também causa danos à sociedade e ao meio ambiente, né? E dependendo do grau, da magnitude, da potência, do efeito, ele vem a destruir até edifícios que a gente viu, que são estruturas grandes, pode rachar estradas, o que vai dificultar o acesso à cidade, derrubando pontes, e aí você vai ter derrubando viadutos, pode haver ruptura da parte elétrica, causando incêndios e etc. Dependendo do grau, esse transtorno todo pode vir a causar acidentes. E aí as pessoas podem ter feridas. E além disso, você tem a questão dos acidentes por escombros, né? Que derruba muitos escombros. E você tem acúmulo de escombros e os escombros podem causar acidentes, como eu falei. E dependendo, além de feridas e algum machucado, quebrar algum tipo de osso, a pessoa pode vir a morrer dependendo do acidente que ela possa ocorrer. Outros transtornos que a gente tem que pensar. Já falei que mexe com a parte de encanamento, fiação, vai faltar acesso para as pessoas se deslocarem, se transportarem. A parte de água potável vai estar bem comprometida e energia elétrica também, né? Porque vai romper tudo, vai quebrar tudo. Isso vai dificultar o acesso dos hospitais. Dependendo do estrago, pode faltar alimentos, porque pode estragar a parte agrícola. E também pode faltar produtos essenciais também. E é importante falar que o acúmulo de escombros, além dos escombros causarem acidentes, você causa acúmulo pode propiciar algumas doenças, principalmente porque você vai faltar água naquela situação, pensa que vai faltar água, e o acúmulo dos escombros vai ter acúmulos de lixos, e aí vai ter insetos que podem causar doenças às pessoas. Então, dependendo do tipo de terremoto, você pode vir ter estragos assim imensuráveis para as pessoas. E como eu falei, no Chile, em 1960, teve um que causou estrago em uma cidade e provocou também, cara, esse terremoto chegou até no Havaí e causou um estrago muito grande, porque o grau dele foi 9,5. Então, assim, demorou para a cidade se recuperar dessa situação. E agora, aqui é o exemplo do Japão, que costuma... os prédios lá são apropriados para, dependendo dos tipos de tremores, eles não são... Eles têm uma estrutura, né, uma parte, como se diz,
da engenharia que propicia que alguns tipos de tremores não vai causar estragos, né? Eles não têm uma estrutura muito rígida, é meio que flexível para meio que sambar junto com o tremor, entre aspas, né? Não existe sambar. Mas no Japão, lá na região da Ásia, regiões onde a gente tem aquelas placas, você tem, além dos vulcões lá bombando, a gente também tem esses terremotos aí. Então, uma boa semana de aula para vocês. Espero que tenham entendido. Na apostila de vocês, se eu não me engano, tem um quadro que avisa como é que você se porta em algumas situações do terremoto. Tem alguns cuidados que vocês podem tomar ou não. E existe na internet também. Mas aqui no Brasil, só se vocês forem para o Japão ou regiões, não precisa se preocupar com isso, não. Para fechar, essa semana a gente vai fazer a última atividade do Google Formulário, valendo ponto para nosso terceiro trimestre. Então, façam essas atividades. E uma boa aula para vocês.